Sem leva as mulheres e elas ficam com muito medo. À noite, o caminhão de Sem estaciona no meio da floresta. O criminoso desce e olha desafiadoramente para as mulheres, depois manda que saiam, elas obedecem e Sem manda que fiquem na frente dele. Bahar diz a ela com a voz quebrada que eles sentem muito por terem danificado os potes e nunca foi sua intenção fazê-lo porque eles não sabiam a verdade. Sem se aproxima dela e pergunta o que ela quer dizer. Eles tinham alguma ideia do que ela queria dizer com o que eles realmente estavam fazendo. Ela implora que ele os deixe ir, já que eles têm filhos e promete não contar nada a ninguém. Sem agarra o rosto dela e pede para ela não ter medo porque todos podem errar e o melhor é que todos pagam pelos seus erros. Sem garante que eles pagarão pelos danos que causaram e Bahar diz que eles não têm dinheiro e sabe como está a situação deles. Sem diz que só existem 3 potes e como ele é um homem misericordioso, ele os dará a oportunidade de pagar seus potes em prestações. Bersan concorda. Sem avisa que a primeira entrega será na próxima sexta-feira com 100.000 liras. Bahar pergunta por quanto tempo eles devem fazer as entregas. Sem avisa que serão apenas 4 parcelas e depois serão gratuitas. Ele avisa ela que levará seu carro enquanto eles aproveitam a noite silenciosa naquele local. Se avisarem a polícia ou qualquer outra pessoa, ele fará questão de enterrá-los debaixo de uma árvore. O homem perverso entra em seu carro. Mais tarde, Enver se aproxima e diz a Serin e Arif que eles deveriam ir à polícia ou consultar Kismet. Serin avisa que isso não é possível, pois eles saíram do prédio por conta própria. Arif diz que é verdade e o melhor seria esperar. De repente a porta toca e Enver corre para abri-la junto com as crianças. Eles veem que é Bahar com Seida que estão carregando uma caixa e sorrindo dizem às crianças que eles trouxeram-lhes uma surpresa. Um confuso Enver conta à filha que eles estavam muito preocupados, mas Bahar segue em direção à sala e avisa que foi buscar uma surpresa. Arif vê Bahar e explica que veio porque Enver estava preocupado. Se despede Doruk pede que ele não vá embora porque tem que ver a surpresa especial que sua mãe trouxe. Arif aceita e Bahar, antes de abrir a caixa, explica que tiveram que sair algumas horas com Bersan para conseguir a surpresa. A senhora abre a caixa e as crianças ficam felizes ao ver um gatinho. Serin diz que demoraram tanto para trazer aquele gato sarnento. Arif os parabeniza e se despede. Serin avisa que irá com ele e pergunta se quer que ele o procure amanhã para que possam ir trabalhar juntos. Eles saem e Bahar se sente tão mal que vai para o quarto e se deita. Ela olha para uma fotografia de Sarp. Kismet se encontra com uma pesquisadora, que lhe dá informações sobre as crianças que nasceram no mesmo hospital e no mesmo dia que Arda. O primeiro filho se chama Mura e seus pais são professores. O menino é um excelente aluno. O segundo filho se chama Satyumis que tem 7 irmãos e só mora com o pai porque sua mãe faleceu. O trabalho da família é coletar lixo e o pai já foi preso diversas vezes. Kismet agradece pelo bom trabalho e pede que ela vá embora. De repente vemos que há um homem ao lado dela. É Sen e eles sorriem. No dia seguinte, Bahar está bebendo água na cozinha de Seida e Bersan pergunta onde ela está. Bahar avisa que ele e Seida devem estar se atualizando. Bersan fica chateado porque está demorando muito e Seida começa a conversar com seu ex-amante Hikmet. Bahar pede que ela entenda porque foi Hikmet quem concordou em emprestar-lhes o dinheiro. De repente, alguém bate na porta e ao abri-la Seida chega ao apartamento e avisa que não recebeu o dinheiro porque infelizmente Hikmet foi capturado ontem à noite. Quem sabe que crime ele cometeu agora? Bahar pergunta como eles vão encontrar tanto dinheiro em 2 dias. Seida olha para Bersan e lembra que tem um carro, só falta vendê-lo e Bahar fica entusiasmado com a ideia. Bersan confessa-lhes que aquele carro não é dela, apenas lhe emprestam para trabalhar. Seida com raiva diz a ela que eles certamente lhe emprestaram dinheiro para enganar idiotas como eles e se exibir. Ela começa a bater nela e Bahar os separa. A senhora diz-lhes que lutar é inútil e pergunta-lhes o que acontece se não conseguirem o dinheiro. Bersan diz a ele que eles vão matá-los e que só há uma maneira de conseguir esse dinheiro, eles têm que roubar. Seida pensa um pouco e diz que não quer morrer, ela tem que viver por Arda e fará de tudo. Bahar pergunta se eles enlouqueceram e diz que isso não é solução, eles não são ladrões. Seida pede que ele pense em seus filhos e Bahar se recusa a fazer isso só por eles. De qualquer forma, se forem descobertos irão para a cadeia e seus filhos ficarão sozinhos. Bersan ignora e pergunta a Seida se ela conhece alguém que possa ser roubado. Seida responde que a única opção que eles têm é a senhora Fazile e seu filho.
Ela viu algumas joias caríssimas em seu armário. Bahar diz a ela que não é possível que ela queira roubar aqueles que a ajudaram. Seida diz a ela que eles também não são culpados do que está acontecendo com eles só precisam do dinheiro e sair do problema. Bahar, muito decepcionado, diz a ela que eles não farão isso. Se ela roubar de Fazile, ela não a considerará mais sua amiga nem olhará para seu rosto novamente. Ela diz a eles que o melhor seria tentar falar novamente com Sem e explicar-lhe que eles não têm como pagá-lo, pois não faz sentido ele matá-los porque assim não receberá seu dinheiro de volta. Bersan diz a ela que ela é uma mulher muito ingênua se pensa que ele os deixará vivos depois de contar isso. Seida olha atentamente para Bersan e diz que Bahar tem razão, eles não são esse tipo de pessoa e deveriam esquecer o roubo. Bahar fica feliz em saber que Seida pensa com lógica e diz que ela mesma falará com aquele homem. Depois se despede e vai embora. Seida avisa a Bersan que eles cuidarão do roubo sem que Bahar descubra. Bersan diz que está tudo bem. Bahar volta para casa e vê que Nizam está fazendo o dever de casa enquanto Enver e Doruk adormecem na sala. A senhora aproxima-se da filha e felicita-a porque cumpre sempre seus deveres. Então eles veem que Doruk está sorrindo durante o sono e presumem que o menino está sonhando com seu pai e se perguntam o que acontecerá em seus sonhos. Vemos que o pequeno Doruk está sonhando que vai se casar com Seida. Enver pede à noiva que beije o noivo e Seida dá alguns beijos nas bochechas de Doruk. O menino não para de sorrir, mas depois acorda. Bahar pergunta se ele está se sentindo bem, já que não comeu nada desde a manhã. Doruk diz que sim, mas sua mãe diz que vai preparar um chá de menta e limão para ele. Enver se levanta e diz que precisa trabalhar para terminar as camisas que o Sr. Sem lhe encomendou. Bahar permanece em silêncio, suspira e se pergunta o que fará agora. Seida está assistindo televisão com Bersan, que lhe pergunta quanto custarão as joias da senhora Fazile. Seida responde que elas têm pedras grandes, então podem custar 100.000. Bersan diz a ela que não valem o mesmo quando compradas e vendidas e que ela deveria comprar mais joias. Seida se irrita e pede para ele calar a boca. A porta toca e quando Seida abre ela vê Sirin, que entra e avisa que veio visitar o vizinho e para tomar um café. Ela lhe dá as roupas que havia emprestado e ele diz que recebeu o pagamento para poder comprar roupas para ela e para o pai. Sirin entra na sala e se senta. Cumprimenta Bersan e lhe diz que não tiveram oportunidade de conversar. Ela pergunta se é ex-namorada de Arif, assim como Bahar. Bersan responde que sim. Sirin lhe diz que antes eles se odiavam e agora parece que são melhores amigos. Bersan diz a ela que pensa o mesmo dela e de sua irmã, agora elas parecem mais próximas do que antes. Seida vai até a cozinha, mas avisa a Sirin que já ficou sem café. Sirin avisa que ela pode tomar chá, ela fica ali mais um pouco incomodando-os. Bahar está no apartamento dela e se lembra com muito nervosismo das palavras de Sem quando ele disse a ela que qualquer um pode cometer um erro, mas o importante é que paguem por isso. Ela pega um copo d'água e entra no quarto onde as crianças dormem. Um preocupado Bahar lembra que Seida lhe disse que se roubassem era para os filhos e para sair daquele grande problema. Doruk acorda e avisa que está com dor de estômago e começa a vomitar. Bahar o ajuda a ir ao banheiro. No dia seguinte, Bahar está com Doruk no sofá e pede para ele beber água, pois segundo Iriel ele deve se manter hidratado. Doruk diz que não quer porque seu estômago ainda dói. A rota da escola chega por Nizam e Bahar a acompanha até a porta. Ela pede que ele diga à escola que seu irmão está doente. Doruk aproveita para ir até a cozinha e devolver a água para outro recipiente. Bahar ao retornar o parabeniza por ter bebido. Ao mesmo tempo, na casa de Fazile, Seida serve chá para ele enquanto toma um café da manhã e tanto Raif quanto sua mãe percebem que Seida está tremendo e parece nervosa. Fazile pergunta se ela está bem, Seida responde que sim e que se ela permitir irá limpar o quarto. Fazile diz a Raif que Seida não é boa no que faz, mas acha que ela pode melhorar. Raif bebe e diz que pelo menos prepara melhor o chá. Seida entra no quarto de Fazile e reza para que Deus a perdoe. Ela se aproxima furtivamente e consegue abrir a gaveta onde estão escondidas as joias, mas de repente Fazile a chama da sala de jantar. Seida vai rápido e a senhoria manda ela colocar 2 fatias de pão para brindar. Ela vai até a cozinha onde recebe um telefonema de Bersan, que pergunta se ela já comprou as joias. Ela responde que ainda não e que ele não deveria ligar novamente porque ela está morrendo de nervosismo. Seida traz o pão torrado para a mesa e Fazile pede que ela não limpe o quarto por enquanto, pois ela se preparará para sair por um momento.
Seida diz que então limpará o quarto do menino rico. Raif começa a rir alto ao ouvi-la e então Seida se corrige e pede perdão. Ela vai embora. Fazile, surpreso, diz que é desrespeitoso ele falar assim, mas Raif, tentando se acalmar, diz que o mais engraçado foi ver a cara dele quando Seida o chamou assim. Fazile sorri e diz isso desde que ele sorri, então está tudo bem. Por outro lado, Arif chega ao refeitório e pergunta novamente a Sirin o que aconteceu. A louca ondulada responde que está tudo igual, embora precisem de um chefe. Arif pergunta o que ele quer dizer. Sirin diz que não sabe se tem alguma coisa a ver com Kisme, mas Henry não veio ao refeitório. Ela pergunta se ele falou com Kisme sobre isso e Arif responde que isso é algo que não lhe corresponde. Sirin lhe serve um chá e diz que além disso está muito preocupada com a irmã porque aparentemente ela está com problemas. Ela, Seida e Bersan tornaram-se melhores amigos e isso não é normal. Antes de partir, os três deixam as crianças aos cuidados de Inver e ela também não acredita na história deles sobre o gato e que foram tão longe só por ele, estão tramando alguma coisa. Arif pergunta o que ela quer que ele faça a respeito e Sirin responde que eles podem segui-los para descobrir o que estão escondendo. Arif diz a ela que espionar pessoas não é certo, ele só ajudaria a barrar se ela lhe pedisse ajuda diretamente. Embora pensando nisso, ele não deveria se importar, ela é apenas sua vizinha. Sirin se levanta e fica animado. Seida está limpando a mesa da sala enquanto Raif assiste televisão. Fazile se despede e sai de casa. Seida se despede dela e o patrão pede que ela limpe as portas dos armários da cozinha. Seida avisa que ela fará isso. Então Seida, nervosa, espera Raif se distrair e corre para o quarto de Fazile. Lá ele abre o armário, depois a gaveta e pega as joias. Ela coloca tudo no lugar e ao fechar novamente a porta do armário se surpreende ao ver Raif bem na sua frente. Ele, completamente decepcionado, estende a mão e Seida, chorando, lhe entrega as joias. Raif sai da sala e Seida cai no chão arrasada. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos.